Tudo bem, meus amigos? Como é que vocês estão? Sou o professor Pedro Lenza e nós estamos aqui nesses encontros tratando sobre o controle de constitucionalidade. Nós vamos ter, para tratar de todo o tema do controle, 12 aulas de 50 minutos. Serão 12 aulas, já demos as 2 primeiras aulas e a gente dá sequência. Nós já falamos sobre uma teoria geral do controle, já estudamos a parte do histórico do controle, vimos também as espécies de inconstitucionalidade e eu vou passar a estudar agora os chamados momentos do controle de constitucionalidade. Então vamos anotar: momentos do controle de constitucionalidade. Basicamente, diz a doutrina, existem 2 tipos de controle quando se considera o seu momento. Ou o controle ele é prévio ou preventivo, ou o controle ele é posterior ou repressivo. Basicamente isso, repito, prévio ou preventivo, ou o controle ele é posterior ou repressivo. O que quer dizer o controle prévio ou preventivo em se tratando de momento do controle? Eu estou aqui realizando o controle de constitucionalidade sobre o projeto de lei, por isso que ele é prévio ou preventivo. Já o controle posterior ou repressivo é um controle que vai ser sobre a lei ou o ato normativo, e por isso posterior ou repressivo. O momento existe já lei ou estou ainda no projeto de lei preventivo ou posterior ou repressivo? Muito bem. Vamos então, definido o conceito, tratar nesse primeiro momento sobre o controle prévio ou preventivo. O controle prévio ou preventivo poderá ser realizado pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo ou pelo Poder Judiciário. Vamos para a lousa para a gente ler ou organizar essa distinção. Então vamos colocar assim: controle prévio ou preventivo ou preventivo vai ser realizado, como a gente bem anotou ali, pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo ou pelo Poder Judiciário. Muito bem. Controle prévio ou preventivo realizado pelo Poder Legislativo. É o normal. Isso ocorre em vários momentos no procedimento. Eu diria que desde o momento em que alguém encaminha um projeto de lei, já deve-se pensar nesta lógica de só mandar um projeto de lei que não tenha qualquer tipo de vício. Eu diria que esse seria um controle até dentro de uma ideia de moralidade. Não tem sentido alguém encaminhar um projeto de lei que sabe, algum deputado, algum senador, que sabe já violar a Constituição. Mas esse não é o controle propriamente dito que a gente fala. A gente vai pensar aqui o trabalho importante da CCJ. A Comissão de Constituição e Justiça é uma das comissões do Parlamento que tem, dentre as suas atribuições, a atribuição de realizar o controle preventivo. Então, o projeto passa por esta CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que tem a atribuição de realizar o controle preventivo. Isso quer dizer, esta comissão vai dar um parecer se entende que o projeto tem algum tipo de vício. Então ela já está
tentando, vamos colocar assim, matar na origem o eventual problema que venha a surgir no futuro, por isso prévio ou preventivo. Agora veja, uma outra forma de controle preventivo é no momento de votar o projeto. Então vem comigo para a gente anotar. A gente poderia colocar também que o controle preventivo, que é esse que a gente está estudando agora, poderia ser na fase de votação. Votação. Isso quer dizer, os parlamentares, eles podem deixar de converter um projeto de lei em lei, portanto não aprovar, isso quer dizer, não dar sequência ao procedimento, porque na hora de votar há uma manifestação, e essa manifestação é aceita por uma maioria, que aquele projeto tem algum tipo de vício. Então, eles deixam de aprovar, deixam de reconhecer aquele documento como um ato normativo. Então é um momento importante, é um papel, aliás, importantíssimo do Poder Legislativo. É aonde, por essência, o controle preventivo ocorre. É esta a função do Poder Legislativo, a função de controlar os atos normativos. Então, é da própria natureza, este é o local, o ambiente político, é o ambiente onde se verifica o controle preventivo. Muito bem, colocado isso, nós vamos verificar que esse controle preventivo também poderá ser realizado pelo Poder Executivo. Então, o Executivo também realiza controle preventivo. E aqui eu estou me referindo ao papel do chefe do Poder Executivo. Eu estou me referindo ao papel, por exemplo, no plano federal, do presidente da República. Existem alguns projetos de lei que o presidente da República participa. Ele não participa de todos. Por exemplo, ele não participa de um projeto de emenda na fase que eu estou me referindo agora. Ele pode propor a PEC, mas não pode se manifestar depois. Ou um projeto de resolução da Câmara, do Senado, o presidente não se manifesta. Eu estou basicamente me referindo à lei ordinária e lei complementar, porque aí sim o Executivo tem um papel muito importante, que é a fase 2 desse procedimento, a fase de sanção ou de veto. Então veja, alguém encaminha um projeto de lei, ele é discutido, é votado e é aprovado. Aprovado o projeto de lei, basicamente lei ordinária e lei complementar, vai para a fase 2. A fase 2 é uma fase de deliberação executiva. Deliberação executiva. O Poder Executivo, quer dizer, o chefe do Poder Executivo, ele pode sancionar ou vetar o projeto de lei ordinária e o projeto de lei complementar. Sanção é o mesmo que concordância, é o mesmo que aquiescência. Isso é sancionar, concordar. Se ele concorda, ele sanciona expressamente ou tacitamente. Mas o presidente da República poderá vetar o projeto de lei. Lembrando que o veto tem que ser sempre motivado. Não existe veto sem motivação. Guarde isso. Não existe veto sem motivação. O veto tem que ser sempre motivado. E os motivos do veto são 2. Ou o presidente da República veta o projeto de lei porque ele é contrário ao interesse público, ou o presidente da República veta o projeto de lei porque entende o projeto de lei inconstitucional. Este é o tema que a gente vai anotar. Vamos lá? Vamos para a lousa? Então, como é que esse controle preventivo realizado pelo Poder Executivo? Ele vai poder vetar o projeto de lei. Então, o veto tem que ser sempre motivado. Você já anotou. Motivado. São 2 os motivos do veto. Ou o chamado veto político, quando o presidente entende que o projeto de lei é contrário ao interesse público. Ou o presidente da República veta o projeto de lei, é o chamado veto jurídico, esse que me interessa, jurídico, se ele entende que o projeto de lei
tem algum tipo de vício de inconstitucionalidade. Este é o caso aqui, né? Este é o tema, veto jurídico, quando o presidente da República entende que há algum tipo de inconstitucionalidade. Tudo bem? Veja que nós estamos diante aqui de um bom exemplo de um mecanismo de controle recíproco entre poderes. Este mecanismo de controle recíproco entre poderes é chamado de freios e contrapesos. Este é um bom exemplo de freios e contrapesos, quando um poder, aspas, poder aqui, né, um órgão que exerce função, ele controla um outro órgão que exerce uma outra função, freios e contrapesos. Porque o Poder Legislativo aprovou o projeto de lei, o Executivo veta o projeto de lei. Lembrando que este veto poderá ser derrubado pelo próprio Poder Legislativo. Tudo bem? Então vamos para o terceiro tipo de controle preventivo, e este é o mais importante para efeito de concurso, que é o controle preventivo realizado pelo Poder Judiciário. Este é muito importante, é o que mais cai em concurso. Controle preventivo realizado pelo Poder Judiciário. Tudo bem? Vamos olhar o seu quadro, se você que está, né, anotando aqui, você viu que tem 3 tipos de controle preventivo, dá uma olhada. Controle preventivo realizado pelo Legislativo, já vimos, pelo Executivo, já vimos, agora é o último mais importante aqui, o controle preventivo realizado pelo Poder Judiciário. Quando e como o Poder Judiciário pode realizar controle preventivo? Vamos lá. Então vamos anotar juntos assim, ó, que o controle preventivo realizado pelo Poder Judiciário cabe numa única judiciária, numa única hipótese, que é a impetração de mandado de segurança, MS, preventivo, por parlamentar. É a impetração de mandado de segurança preventivo por parlamentar. Esta é a única hipótese que se admite o controle prévio ou preventivo. Veja que eu estou aqui me referindo apenas à impetração de mandado de segurança preventivo por parlamentar. O único que vai ter legitimação ativa para propor esta ação é o parlamentar. Nenhuma outra pessoa, nenhum cidadão tem legitimação ativa, porque o parlamentar é o único que vai conseguir demonstrar o direito líquido e certo ao devido processo legislativo. Devido processo legislativo quer dizer um processo legislativo ígido. Ígido significa perfeito, de acordo com a Constituição. E a ideia aqui é o parlamentar tentar trancar a tramitação do projeto de lei que está seguindo um rito que viola a Constituição. Esta é a única hipótese. Por que é só o parlamentar que pode impetrar o mandado de segurança preventivo? Porque é ele que está sujeito ao procedimento. Outras pessoas, um cidadão, ele tem uma crítica a ser feita àquele procedimento, mas ele não está sujeito, ele não tem legitimação ativa para propor aquela medida. Então, o único seria aqui o parlamentar, sujeito àquele procedimento. Então, veja, a grande questão que surge é em que medida o Poder Judiciário pode pôr a mão no procedimento e trancar. Em que medida o Poder Judiciário pode interferir no trabalho do Poder Legislativo? Esse é o grande tema. Em que medida o Poder Judiciário pode dizer o Legislativo separa tudo de fazer qualquer trabalho, porque eu estou dizendo que está tudo errado. Será que o Judiciário ele não está violando a separação de poderes? Qual é o limite deste controle preventivo? Esse é um grande tema. Eu diria que até
pegar o precedente aqui, 2013, o Supremo, ele era bastante liberal. O Supremo, ele, como tentando fazer uma analogia, ele tentacularizava, ou seja, estendia os seus tentáculos de maneira muito avançada. O Poder Judiciário trancava qualquer coisa. Isto gerou uma crítica muito forte e que a doutrina denominou de supremocracia. Supremocracia. Quer dizer, o Supremo, ele invadia a própria atuação do Poder Legislativo. Isso foi criticado. O Supremo estava avançando, estava dando, me desculpe a expressão, um cala-boca lá de cima e impediu o trabalho do Poder Legislativo. Veja a crítica. Não se sabia sequer se o parlamento iria rejeitar o projeto de lei. E o Supremo já mandava trancar. Nem foi dada a oportunidade de um debate político, e o Supremo já trancava, já dava o impedimento logo no início. Isso violava a separação de poder. Então, supremocracia foi esse tamanho que o Supremo atingiu de interferir no trabalho político do Poder Legislativo. E foi neste precedente que eu vou anotar para vocês que o Supremo recuou e percebeu que ele estava invadindo o trabalho do Poder Legislativo. Então eu diria o seguinte, para as provas até 2013, este controle preventivo era bastante amplo. Para as provas de concurso de 2013 para frente, ou seja, que você vai prestar, este controle tem limites muito bem definidos. E eu vou anotar para vocês os limites que estão colocados no mandado de segurança 32033. Vem comigo aqui, é isso que você vai ser perguntado na prova. Você tem que saber o precedente. É mandado de segurança 32033. O julgamento deste mandado de segurança se deu no dia 20 de junho de 2013. Então, este é o precedente. E definiu o Supremo duas formas de controle. Ou quando se refere à proposta de emenda, ou quando se refere a projeto de lei. Projeto de lei. E também PEC. Então, vamos lá. Primeira forma de controle. Em se tratando de PEC, o Supremo pode realizar controle quando se tratar de uma proposta de emenda manifestamente violadora ou ofensiva à cláusula pétrea. Então, você está diante de uma proposta de emenda manifestamente ofensiva à cláusula pétrea. Ou, em se tratando de projeto de lei e também de PEC, quando se violar qualquer tipo de problema, ou vamos colocar manifesta ofensa ao procedimento. Vamos colocar assim, ó. Manifesta ofensa ao, vamos colocar, devido processo legislativo. Então veja, aqui a diferença que está colocada de acordo com o Supremo. Quando eu estiver diante de PEC, ou seja, proposta de emenda à Constituição, o Supremo pode realizar o controle se aquela proposta de emenda, no seu conteúdo, for um conteúdo manifestamente violador de cláusula pétrea. Não é que ele aparentemente viole. Seria uma proposta de emenda cujo vício é flagrante.
é manifestamente violador de cláusula pétrea. Aí, nesse caso, o Supremo pode matar ou cortar o mal pela raiz. Ele dá um cala-boca lá de cima, desculpa a expressão, para a gente entender bem. Ele tranca, olha, está impedido o Poder Legislativo de sequer tramitar na análise desta PEC, porque ela é manifestamente violadora de cláusula pétrea. Veja temas que estão em debate de propostas de emenda. Existe uma proposta de emenda que introduz o parlamentarismo no Brasil. E esta proposta de emenda é objeto de mandado de segurança. O Supremo está analisando, impetrado por parlamentar. Existe uma proposta de emenda recente que marca novas eleições presidenciais, encurtando o mandato do presidente da República. Esta proposta de emenda é objeto de uma PEC. O que pode o judiciário fazer? Mandar trancar a tramitação, porque a matéria desta proposta de emenda manifestamente violaria em tese uma cláusula pétrea. É assim que pode trancar. Você está percebendo então que o judiciário está neste momento de controle analisando a matéria, analisando o conteúdo. Mas veja que eu só coloquei que pode o Poder Judiciário analisar matéria e conteúdo quando se tratar de PEC, de proposta de emenda. E o Judiciário não pode analisar conteúdo quando se tratar de projeto de lei. Esta é a novidade. Antes desse precedente, o Supremo analisava conteúdo, inclusive de projeto de lei. A partir desse precedente, o Supremo não pode mais analisar conteúdo de projeto de lei. O projeto de lei só vai poder ser trancado na origem quando ele estiver violando o quê? Não conteúdo, porque não pode mais, mas quando estiver violando o procedimento, a tramitação, o devido processo legislativo. Aí o Supremo corta na origem. Ó, isso que vocês estão fazendo viola o procedimento. Então eu já vou matar na origem o problema para evitar que isso vire uma lei, porque nasceu com vício formal. Ele vai trancar no procedimento. Põe na lousa de novo, por favor, Marcelo. Olha lá. PEC, manifestamente ofensiva à cláusula pétrea. Pode. Agora, projeto de lei e PEC, e aí projeto de lei que é o destaque, só quando for manifesta ofensa ao procedimento, ao devido processo legislativo. Aí é projeto de lei que pode ser objeto aí da nossa análise, né, da análise do Supremo. Ficou claro isso, gente? Isso é uma mudança de orientação, é uma mudança de precedente. O Supremo, até o julgamento deste precedente, ele era muito mais liberal, e o voto do ministro Fux neste precedente é bastante interessante. Eu vou ler para vocês uma parte do voto do ministro Fux, que ele é bastante elucidativo. Eu vou ler para vocês. Ele diz assim, olha, os tribunais não podem asfixiar a autonomia pública dos cidadãos, substituindo as escolhas políticas de seus representantes por preferências pessoais de magistrados não eleitos pelo povo, como, aliás, testemunhado pela história. Ele continua, no caso vertente, não se sabe, olha que interessante, não se sabe se o projeto de lei será arquivado, alterado ou aprovado. Tem razão, ministro Fux, eles estão discutindo um projeto de lei. A questão do conteúdo de projeto de lei, não é PEC que está falando de projeto de lei, deve permanecer em discussão sob pena de um paternalismo judicial, ou, para utilizar uma expressão bastante em voga, uma supremocracia. Na realidade, tutelar o direito dos parlamentares de oposição, diversamente do que abreviar a discussão, como pretende o impetrante, é permitir que os debates sejam realizados de forma republicana, transparentes e com os canais de participação abertos a todos os que queiram deles participar.
esse sim é o modelo da atuação legislativa legítima como tal concebido por John Hart Ely. Essa é a folha 19 do seu voto, uma votação bastante interessante, em que ele põe limites à atuação do Poder Judiciário no controle preventivo. Esse é um tema extremamente relevante para o concurso, fiquem atentos, e com isso a gente pode passar a analisar agora, vamos passar a analisar basicamente os dois tipos de controle. Então a gente está terminando momentos do controle e o próximo item no seu caderno é falar agora sim sobre controle difuso. Então o item seguinte do seu caderno, você que está anotando, vamos falar agora sobre o controle difuso. O controle difuso, ele é um dos modelos de controle que o Brasil adota. Vimos no nosso histórico que o controle difuso surgiu na Constituição de 1891 e se manteve até hoje, até os dias atuais, em todas as constituições. É um modelo de revisão judicial. O controle difuso, ele é aquele chamado controle por meio da judicial review, revisão judicial, e ele é, por regra, realizado pelo Poder Judiciário. Lembrando que o nosso controle no texto de 88, ele é jurisdicional misto. Jurisdicional misto. Por que jurisdicional? Porque, por regra, é realizado pelo Poder Judiciário, e misto, porque tanto pelo chamado controle difuso, como pelo controle concentrado. Há uma distinção muito clara entre o controle difuso e o controle concentrado. Distinção muito clara, muito fácil de se perceber. Vamos para a lousa, Marcelo, para a gente poder anotar essa distinção clara entre o controle difuso e o controle concentrado. Então vamos lá? Vamos fazer um quadro comparativo, somente ter uma ideia já inicial sobre esses dois modelos de controle e colocar o seguinte. Vamos colocar assim, controle difuso e controle concentrado. Basicamente, eu quero focar no controle concentrado aqui, apenas nesse momento, para efeito de anotação, em se tratando de ADIM. Porque vão existir outros controles concentrados que vão se diferenciar um pouco do que eu vou colocar aqui. Então, eu vou falar do controle concentrado básico e o mais comum, que é a ADIM. Então, vamos lá. No difuso, eu estou realizando o controle num caso concreto, enquanto que no controle concentrado por meio de ADIM, o controle se dá em abstrato. Abstrato. A gente diz, ele é em tese, marcado por uma generalidade, impessoalidade e abstração. Em abstrato, em tese, marcado por generalidade, impessoalidade e abstração. O controle difuso, ele se dá de modo incidental, ou a gente diz também incidenter tantum. Isso significa que ele não se opera como se verifica no controle concentrado, ele não se opera, ele não se verifica como é o controle concentrado de modo principal ou principaliter. Veja que eu já vou explicar, né, essas dualidades e a gente já volta. Bom, o controle difuso, ele
é realizado por qualquer juiz ou tribunal, claro, de acordo com a regra de competência. Ao passo que o controle concentrado na ADI, ele só tem dois tribunais, ou o STF ou o TJ. Nenhum outro tribunal realiza controle concentrado. Ou é o Supremo ou é o TJ. Só esses dois tribunais realizam o controle concentrado. Bom, volta para cá. Para a gente tentar mostrar essa divisão, essa distinção básica dos dois controles por meio de um exemplo. Vamos imaginar que alguém discuta uma legislação que exige o exame de ordem para poder exercer a função ou atividade de advogado. Isso é uma prescrição normativa que está no Estatuto da Advocacia. E vamos imaginar que alguém se forme em Direito e queira poder advogar sem ter que se submeter a esta exigência, como já foi uma realidade no Supremo. Alguém, então, impetra o mandado de segurança para pedido poder advogar sem o exame de ordem. Este é o pedido. Qual é o fundamento desse pedido? Qual é a causa de pedir? A causa de pedir, o fundamento desta demanda é a inconstitucionalidade da legislação que exige o exame de ordem. Este é o fundamento. Declarar de modo incidental que aquela lei é inconstitucional. Veja que no controle difuso, uma situação concreta, um processo subjetivo, o fulano que se formou na faculdade no ano tal, matrícula tal, ele impetra o mandado de segurança para poder advogar sem o exame de ordem. Por quê? Há uma legislação que, ao exigir o exame de ordem, viola o artigo 5º, inciso 13, que diz ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Então, esta análise não se dá de modo principal, não é o pedido dele declarar inconstitucional. O pedido é poder advogar. E por quê? Porque incidentalmente, como questão que vai ser prejudicial à análise do mérito, ele quer demonstrar que aquela lei viola a Constituição Federal. Esse é o fundamento, essa é a causa de pedir, não é o pedido, não se confunde. Por isso que se dá de modo incidental. Por outro lado, se eu estou falando em controle concentrado por meio de ADIM, o exemplo aqui seria a propositura de uma ação, chamada Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI, no Supremo, porque é uma lei federal, e em competência eu vou explicar melhor por que é no Supremo, é lei federal, a ação ela é distribuída no Supremo por um dos legitimados que a Constituição escolheu, que estão previstos de modo taxativo no artigo 103, e esta ação discute em tese, em abstrato, marcado por generalidade, impessoalidade, abstração, não fala do caso do Zé, isolado da faculdade e tal, se é inconstitucional a lei. Este é o pedido, em tese, analisar aquela lei que viola o 5º inciso 13. Então, o debate, o mérito, o pedido, não a questão incidental, mas a questão principal é analisar a legislação que exigiu o exame de ordem. Por isso, esse é o controle concentrado. E eu vou ter efeitos muito evidentes na decisão. O controle difuso, por regra, vai valer para as partes do processo, enquanto que a decisão em controle concentrado vai valer com o efeito erga omnes. Então, não se confundem, são modelos inconfundíveis. Lembrando que o controle concentrado foi introduzido no Brasil pela emenda número 16 de 1965. Foi quando surgiu o controle concentrado no Brasil. Feito isso, essa distinção inicial, no controle difuso versus controle concentrado, eu vou falar sobre o conhecido caso Marbury versus Madison, que foi um famoso caso julgado
nos Estados Unidos e que está intimamente ligado a esta noção do controle concentrado. Então vamos colocar um quadro na lousa aqui, vamos para a lousa, para a gente poder visualizar o famoso caso Marbury versus Madison. Vamos explicar o que aconteceu. Então veja, nesse quadro aí que está na lousa, você está percebendo que eu coloco ali que o então presidente dos Estados Unidos, John Adams, nomeia como juiz de paz William Marbury. Então, John Adams nomeia como juiz de paz William Marbury. E esta nomeação, para que ela se concretize, dependia de um procedimento formal que era a entrega de um documento chamado comissão. Marcelo, põe a minha imagem ali para os meus amigos também me verem, porque eu vou segurar um pouco este quadro, eu vou falar um pouco mais sobre ele. Então veja, o procedimento formal era o seguinte: nomeava o fulano como juiz de paz, mas esta situação dependia de uma formalidade, que era, numa sessão solene, entregar um documento chamado comissão. Comissão, muito bem. O que a gente percebe na história? Quando ocorre isso, imediatamente depois dessa nomeação, é eleito um novo presidente que não era da mesma linha, ou não era da situação. Era uma oposição a John Adams, que era o presidente Thomas Jefferson. E ele nomeia como secretário de Estado James Madison. E dá a seguinte ordem: Madison, você não vai entregar a comissão, não efetive a comissão, não efetive a posse. Ele foi nomeado, mas a fase complementar e que dependia desta posse era entregar a tal comissão, um documento formal para isso. Então você não entrega, esta foi a ordem do novo presidente dos Estados Unidos, porque havia uma briga política entre Adams e Thomas Jefferson. Então, a grande questão que surge é uma judicialização da não entrega da comissão. O Marbury impetra um writ of mandamus, um mandado de segurança, na Suprema Corte dos Estados Unidos, porque James Madison não estava ali entregando o documento, a comissão. E era esta formalidade que dependia para a posse do William Marbury. Por isso que o precedente é o Marbury versus o Madison, julgado. Aí o último quadro ali embaixo, né? Julgado por John Marshall. Então você tem o caso Marbury versus Madison, julgado por Marshall em 1803. E o que é que tinha que resolver o Marshall? O Marshall, ele tinha que resolver uma questão de ordem antes de julgar ou de conhecer o mandado de segurança. Coloquei ali a lei, seção 13 do Judiciary Act de 1789, dizia que o julgamento de mandado de segurança contra ato de secretário de Estado era de competência da Suprema Corte dos Estados Unidos. Só que, versus a Constituição dos Estados Unidos anterior, de 1787, não fazia a previsão desta competência originária. Então você tinha um choque de legislações. De um lado, uma legislação Judiciary Act, dizendo que quem julgava o mandado de segurança contra o secretário de Estado era a Suprema Corte. Do outro lado, contudo, a Constituição dos Estados Unidos, que não fixava a competência da Suprema Corte para julgar mandado de segurança contra ato de secretário de Estado. Então, na dúvida, Marshall debateu e decidiu, havendo conflito entre
uma lei e a Constituição, aplica-se o que está na Constituição. Esse é o grande resultado dessa decisão. Vou repetir. Havendo conflito, choque entre uma disposição, uma norma, uma regra que está na lei versus uma regra que está na Constituição, aplica-se a Constituição. Professor, nada demais. Eu já sei isso, que a Constituição é soberana. Você sabe isso hoje. Você escutou durante 5 anos na faculdade isso. Mas em 1803, isto foi novidade. É este o momento, é este precedente que reconhece a chamada hierarquia da Constituição. É este o momento que reconhece a supremacia da Constituição. A importância do Marbury versus Madison é reconhecer a supremacia da Constituição. É aqui que se marca esta hierarquia, porque até então ninguém sabia disso. Foi uma construção judicial, como é o modelo americano de precedentes, que definiu esta supremacia da Constituição. E por isso a importância deste precedente. E assim se admite o chamado controle de constitucionalidade perante uma Constituição que tem uma hierarquia superior. Uma hierarquia superior. Beleza, gente? Vamos lá, então. Volta para cá, Marcelo, para a gente continuar o modelo do controle. E vamos falar o seguinte. Bom, nós já sabemos do histórico do Marbury versus Madison. E agora eu vou passar a analisar o controle propriamente dito. Como nós já vimos, o controle difuso ele é realizado por qualquer juiz ou tribunal. Isso quer dizer que o juiz de primeira instância tem atribuição para realizar controle de constitucionalidade. O juiz de primeira instância tem atribuição para realizar controle. O tribunal de segunda instância realiza controle. E o Supremo Tribunal Federal realiza controle. Então veja, quando eu estou discutindo o controle difuso, essa discussão se dá de modo incidental. Nós já vimos isso. Eu vou discutir se incidentalmente aquela legislação é inconstitucional. Você tem nitidamente 2 temas que estão em debate. Um tema é a inconstitucionalidade. Esta é a causa de pedir. E o outro tema é o pedido, é o mérito daquela ação. São 2 questões que não se confundem. E o juiz de primeira instância aprecia as 2. Quando o juiz de primeira instância analisa se uma lei é inconstitucional, a grande questão que eu tenho que chamar a atenção é se esta questão prejudicial, esta análise de inconstitucionalidade, transita em julgado ou não. Então a pergunta do concurso muito densa é a seguinte, muito difícil, mas vocês sabem, vocês vão enfrentar, vocês já estão muito preparados para isso, é a seguinte, o juiz de primeira instância, quando declara incidentalmente que uma lei é inconstitucional, esta decisão transita em julgado ou não? Essa decisão faz coisa julgada ou não? Declaração de inconstitucionalidade no controle difuso transita em julgado ou não? Vimos que é uma questão prejudicial. E eu vou dar a resposta de acordo com o CPC revogado, para você saber como era, e ver como é a solução que o novo CPC deu para esta pergunta. Então isso está respondido na letra da lei. Vamos ver, vamos pôr na lousa o 469 do CPC revogado e depois o artigo 503 do novo CPC. Põe a minha imagem ali, Marcelo, e vamos ver o que diz o texto. Não faz coisa julgada. Fazem, está no plural porque tem 3 incisos ali. Basicamente o que me interessa é o inciso 3. Inciso 3. A apreciação da questão prejudicial decidida incidentalmente no processo. O texto é muito claro. Olha, não faz coisa julgada, a apreciação da questão prejudicial
decidida incidentalmente no processo. Esta questão incidental, ela não faz coisa julgada. O texto está dizendo. O que transita em julgado numa decisão é o pedido. Julgo procedente ou improcedente, o pedido. É o que está no dispositivo da sentença. Toda sentença tem 3 partes: relatório, fundamentação e dispositivo. O que transita em julgado é o que está no dispositivo de uma sentença. O relatório é a historinha. A fundamentação é aqui, que discute a inconstitucionalidade, a causa de pedir. E o pedido é poder advogar. Então, não faz coisa julgada a apreciação da questão prejudicial. Como ficou no novo CPC? Vamos ver como ficou no novo CPC em vigor? Vamos lá? O novo CPC diz o seguinte, ó, vem comigo. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Até aqui não tem novidade. A novidade está no parágrafo 1º. O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentalmente no processo. Ele mudou. O CPC novo, como regra, diz que a questão prejudicial faz coisa julgada. É o que o texto está dizendo. Aí diz, veja o texto, se 3 incisos dessa resolução depender do julgamento de mérito. E normalmente depende. Inciso 2, a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia. Normalmente o juiz abre vista para a parte contrária falar. E inciso 3, é o mais importante, o juiz tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. Esse é o mais importante. O juiz, para que aquela questão incidental, prejudicial, também faça a coisa julgada, tem que ser um juiz competente para julgar aquela questão como se fosse uma questão principal. E o nosso caso, o problema está no inciso 3. Porque o juiz do controle difuso, ele não é competente para julgar aquela questão incidental, prejudicial, como se fosse questão principal. Você viu no quadro, controle difuso, a análise se dá de modo incidental. O controle concentrado, a análise se dá de modo principal. E quem julga o controle concentrado é o Supremo ou o TJ. Só. Esse é o ponto. Se eu disser que o juiz de primeira instância pode julgar a análise de inconstitucionalidade como juiz principal, eu vou estar reconhecendo que este juiz de primeira instância está julgando como se fosse o Supremo ou o TJ, o Madin. E ele não pode fazer isso. O juiz de primeira instância não é competente para julgar aquela questão como se fosse principal. Por isso é que, no novo código, o resultado e a consequência, a solução, é a mesma. A decisão que declara uma lei inconstitucional não transita em julgado no controle difuso, porque este juiz não é juiz competente para julgar esta questão como questão principal. Quem julga esta questão, ou esta situação, ou esta matéria, como questão principal, é apenas no tema controle o Supremo ou o TJ. E com isso, a situação é a mesma, a consequência é a mesma. A decisão que no controle difuso reconhece que uma lei é inconstitucional não transita em julgado, porque não preenche os requisitos do 503, parágrafo 1º, especialmente o inciso 3. Colocado isso, a gente no próximo encontro, na próxima aula, vai analisar o controle difuso nos tribunais, para depois falar
dos efeitos da decisão e aprofundar uma temática importante da nossa jurisprudência. Muito obrigado e até o próximo encontro.